Nós vamos trazer a palavra de Deus agora. Aleluia. E nesta noite que vai trazer a palavra missionária é Fátima. Vem cá, Fátima. Querido Deus e Pai, aí está a tua filha, ungida por ti, chamada por ti para esse ministério. Que nesta noite Deus está, Senhor Deus, imbuída a responsabilidade de trazer esta palavra para os nossos corações. Usa a tua filha com poder e com autoridade, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Salve Maria de capaz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Grande a presença do Senhor neste lugar. Já podemos sentir a presença de Deus através dos louvores que já foram entoados aqui neste lugar. Abra sua Bíblia, 1 Samuel, no livro de 1 Samuel, capítulo 3. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Quem achou diz amém? Amém. Vamos ler por aqui, né? Vamos ler do 1, o 1 e o 2. Amém? Não, do 1 ao 4. Eu vou ler o versículo, os irmãos leem o seguinte. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia, e estando Eli deitado no seu lugar, e seus olhos começaram a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. O Senhor chamou a Samuel e disse a ele: Eis-me aqui. Os irmãos podem sentar, eu queria que os irmãos me ajudassem. Pode ser daí mesmo? Paulinho e aqui no Ministério de Louvor, entra aí. Glória a Deus. Só um pedacinho para a gente iniciar. Que Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória. Oh, Deus poderoso, aleluia. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua
esposa não podia dar filho, dar herdeiros, deixar ali, né, uma geração. Era permitido que aquele esposo tivesse outra esposa para que tivesse filhos, né? E ele deixasse, né, ali herdeiro, deixasse ali a sua genealogia marcada ali na história. E a gente sabe a história de Ana, que ela, o Senhor havia lhe cerrado a madre, ela não tinha filho, e ela faz um voto ao Senhor. Um dia como esse que nós estamos aqui reunidos nesta noite, ela foi à casa do Senhor e o seu coração estava tão angustiado, o seu coração estava tão amargurado, ela se sentia tão menosprezada, ela se sentia tão abatida. E um dia ela entrou pelas portas do Senhor, como nós hoje entramos aqui pelas portas do Senhor. Eu não sei como está o seu coração nesta noite, eu não sei como está a sua vida nesta noite, eu não sei como o seu coração se encontra, mas o coração de Ana estava destruído. E ela ali faz um voto ao Senhor. Ela faz um voto e ela faz um voto de entregar para Deus aquilo que ela mais desejava. Aquilo que ela mais desejava é justamente aquilo que ela vai fazer o voto com Deus de que ela entregaria. E ali nós já sabemos a história, que vai acontecer que ela vai engravidar, que ela vai ter Samuel, um filho, vai colocar o nome de Samuel. E o que Ana recebeu de Deus através da sua busca, da sua oração, não a afastou do Senhor. Muitas das vezes, irmãos, nós buscamos, queremos tanto algo, desejamos tanto algo para a nossa vida. E quando essa coisa chega nas nossas vidas, essa coisa ela nos afasta do Senhor. Nós deixamos que aquilo que a gente tanto desejava, aquilo que a gente buscou, aquilo que a gente pediu, a gente permite que quando aquilo chega nas nossas vidas, ao invés de nos aproximarmos mais de Deus, de nos achegarmos mais para Deus, a gente permite que aquilo nos afaste da presença do Senhor. Meu Deus. Isso não aconteceu com Ana, pelo contrário. Poderia ser, a Bíblia diz que todos os anos o esposo dela subia e ia até Siló para fazer ali adoração, para entregar ali o seu sacrifício. E poderia até ser, como já foi questionado muitas vezes, que talvez Ana não fosse todos os anos. Eu acredito que ela ia todos os anos, mas ainda que ela não fosse todos os anos, mas depois que ela recebeu do Senhor a sua bênção, aconteceu o contrário do que acontece nas nossas vidas. A bênção dela não separou ela do Senhor, a bênção dela aproximou ela mais ainda da presença do Senhor. Talvez ali Eucana, quando ele vai pela primeira vez, que ela não vai, porque ela fala que vai ficar com a criança, amamentando a criança. Talvez seu esposo possa ter passado na mente dele: essa mulher está cuidando tanto dessa criança, ela está tão apegada a essa criança, ela desejou tanto essa criança que ela não vai entregar essa criança. E ele fala para ela: olha, fica com a criança, se amam, mas olha, cumpra o teu voto que você fez ao Senhor. Cumpre o teu voto. E Ana cumpre o voto dela. Oh, glória a Deus. E Ana devolve para Deus aquilo que ela mais desejava. E Ana entrega para Deus aquilo que ela mais queria. E é Samuel. E é sobre Samuel que nós vamos falar nesta noite. Aleluia. E é sobre esse menino que foi entregue, criança, foi pequeno ainda. Diz que ele ainda era muito pequeno quando Ana, cumprindo seu voto, levou aquela criança e entregou na mão de Eli. Eli era o sumo sacerdote daquela época. E Samuel era tão pequeno, e ele começou, a Bíblia diz aqui no 2,18, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda mancebo, vestido com éfode de linho, e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena. E todos os anos, ela subia, e ela ia lá naquele mesmo lugar onde ela havia recebido a bênção dela, e ela levava uma túnica para o seu filho, ela ali matava a saudade do seu filho. Mas o Senhor, Ele não deixa ninguém, Ele não deve nada para ninguém. Ela deu para ele o que ela tinha de melhor, o que ela desejava mais no seu íntimo, no seu coração. E o Senhor não iria ficar devendo nada para Ana. Ana tinha a satisfação de ver o seu filho crescendo, um homem de Deus, como era o desejo do coração dela. Porque nós que somos mães, nós queremos ver os nossos filhos na presença do Senhor, servindo ao Senhor. Ela teve já ali o seu contentamento de saber
tua vida. Talvez você passou por esse lugar nesta noite e você veio aqui porque o Senhor te atraiu, a presença do Senhor te atraiu neste lugar, nesta noite, porque Ele quer se revelar na tua vida. Aleluia! O Senhor quer se revelar a você como se revelou aqui nesse versículo para Samuel. Aleluia! Ele te chamou para um propósito. Nesta noite, olhos serão abertos neste lugar. Olhos espirituais que estavam fechados. Você está com seus olhos fechados diante daquilo que Deus tem reservado para você. Muitas das vezes nossos ouvidos estão fechados para que a gente não ouça a voz do nosso Senhor. Mas nesta noite o Senhor nos atraiu a este lugar. E Ele está falando para mim e para você: olha, eu quero me revelar a você. Você não sabe o propósito que eu tenho para a tua vida. Talvez um dia você disse assim: eu não sei para o que o Senhor me chamou. Eu não sei qual o propósito que Ele tem na minha vida. Deus quer falar para você nesta noite que Ele te chamou para resgatar as coisas perdidas. Glória a Deus! Deus te chamou para resgatar. Se você tem uma dúvida no teu coração, será que eu vou ficar para sempre fazendo o que eu estou fazendo hoje? O Senhor me chamou. O Senhor, talvez no coraçãozinho de Samuel, ele pensasse: minha mãe me colocou aqui, minha mãe me entregou aqui para que eu sirva ao Senhor, e eu vou ser sempre ali, o assistente. Eu vou estar aqui só no cantinho, no meu cantinho, quieto. Eu não vou participar das coisas santas, porque, afinal de contas, ele não era da linhagem de Arão. Ele não era ali, né, para ser sacerdote. Talvez você olhe para você e fale assim: eu não fui chamado para ser sacerdote. Eu não fui chamado para ser um profeta. Eu não fui chamado para ser um pastor, para ser um evangelista, para ser um ganhador de almas. Eu fui chamado para ser membro de banco. O Senhor não me chamou para ser membro de banco. Mais uma vez eu vou repetir para você: o Senhor te chamou para resgatar aquilo que foi perdido. Meu Deus! Hoje Ele quer se revelar para você e quer dizer para você assim: olha, eu te chamei para ser sacerdote diante de mim. Eu te chamei para você emprestar um ouvido para mim, para eu falar com você e você transmitir para aqueles que precisam ouvir a minha voz. Espírito Santo! Eu te chamei para que você me empreste o seu ouvido, porque eu quero falar contigo. Eu quero me revelar para você como eu me revelei para Samuel. Eu quero que você conheça a minha voz, porque a Bíblia fala que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Talvez você entrou por essas portas e não tenha ainda uma experiência com Deus, e o Senhor hoje está te chamando para ter uma experiência com Ele. O Senhor quer te tirar da onde você está e quer fazer você avançar na sua caminhada da fé. O Senhor quer mais de você. O Senhor te chamou para trazer à existência coisas que já não existem mais. Meu Deus! Porque nós lemos aqui nesse texto que jovem Samuel crescia perante o Senhor, perante Eli, que era o sumo sacerdote. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, ou seja, era raro. Não existiam profetas que falavam a palavra do Senhor naqueles dias. Tem ideia do quanto estava sendo difícil para o povo que saía de longe, que vinha para aquela cidade ali onde era o lugar, onde era para eles, porque naquela época não é como nós hoje. Deus fala com cada um de nós, mas naquela época era através do profeta, era através do sacerdote. Nós não tínhamos livre acesso a Deus como nós temos hoje. Hoje nós adoramos diretamente a Ele pelo vivo caminho que Jesus nos abriu ali na cruz. Mas naquela época o povo era totalmente dependente do sacerdote. Agora, se o sacerdote já tinha perdido a sua intimidade com Deus, já não identificava, não conhecia, havia cessado, como é que você fica quando Deus não te responde?
Deus. Santo Deus de Israel. Quando você já não se um dia, foi como foi cantado aqui, um dia esteve no Santo dos Santos, servindo ao Senhor, ouvindo a voz de Deus, ali na presença do Senhor, porque o Santo dos Santos é o lugar onde estava a arca, que era a presença de Deus, e um dia você servia ao Senhor no Santo dos Santos, e agora você não serve mais, você está afastado, você não escuta a palavra do Senhor como você ouvia antes. Meu Deus! Havia se perdido a comunhão com Deus, aquela comunhão que Deus desde o início desejou e deseja estabelecer com o homem. O homem Deus criou para estar junto com Ele, unido a Ele, ouvindo a sua voz. Aleluia! Já não havia palavra manifesta, já não havia visão manifesta, mas tinha sumo sacerdote, o que é que estava acontecendo então? Já não havia alguém que buscasse ao Senhor. Já não havia alguém que buscasse. E eu vou repetir mais uma vez: o Senhor te chamou para resgatar aquilo que se havia perdido. Lembra daquela parábola em que uma mulher ela perde uma dracma? Ela perde uma moeda dentro da casa dela. E ela podia falar: mas eu tenho 10, eu perdi uma, mas eu tenho 9. Mas ela dava tanta importância, aquilo era tão importante para ela, que ela não se contentava em perder. E ela diz que um dia ela falou: eu vou achar. E ela varreu a casa, ela acendeu a luz, e ela colocou um propósito no coração dela: eu não paro enquanto eu não achar. Aleluia! Talvez você entrou por essas portas desta noite. Irmãos, eu sei o que é sentir isso. Eu sinto isso de vez em quando. Não pensa que a gente é super-homem, não. De você buscar, você orar, e você não sente a presença de Deus. Você lê a Bíblia e você não ouve Deus falar com você. Só que o que aconteceu naquela época é que havia uma indiferença do sumo sacerdote e dos profetas em relação às coisas de Deus. Não era Deus que não queria falar, não, irmãos. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Quem é que gosta de indiferença? Eu costumo dizer que indiferença é uma coisa cruel. Porque a outra pessoa está ali, querendo se aproximar de você, querendo falar com você, mas você está indiferente. Para mim não faz falta, não faz diferença. Indiferença é algo muito ruim. Indiferença, a pessoa fala assim: ah, eu não estou mais ouvindo a voz de Deus, mas não tem problema, tá bom assim. Não, irmãos, quando a gente não está sentindo a voz, não ouvindo a voz de Deus, não está sentindo a presença de Deus, quando você sabe que você tem um potencial dentro de você e o Senhor quer te usar no seu potencial, mas às vezes Deus permite a gente sentir isso, de que nós não estamos ouvindo a voz dEle, de que nós não estamos sentindo a presença dEle, para que a gente busque mais. Meu Deus! Davi, quando a arca estava distante, ele colocou um propósito. Lá no Salmo de número 132 fala sobre isso. Ele falou assim: olha, eu não, talvez não seja literal, mas ele colocou um propósito assim: eu não vou subir a cama que eu durmo, eu não
vezes que os seus olhos já se escureciam e eram, como eu pesquisei, para não falar besteira para os irmãos, eu fui pesquisar, eram os olhos físicos dele também, pela idade avançada que ele estava, que ele também já não enxergava mais. Mas a sua cegueira externa não era pior do que a cegueira espiritual, irmãos. Quando a gente já não consegue enxergar a Deus, quando a gente já não consegue enxergar as coisas de Deus, quando a gente já não consegue mais ter aquela visão das coisas de Deus, nós só estamos com nossos olhos nas coisas materiais, irmãos. Deus. Aleluia. E talvez estejamos achando que está tudo bem dessa forma. Glória a Deus. Está tudo bem dessa maneira. Está tudo bem se Deus não me responde, se eu não sinto a presença dEle. Está tudo bem se eu já não consigo mais orar. Eu vou na igreja e eu peço para orarem por mim. O tempo do sacerdote orar, não que a gente não vai orar, ou que o pastor não vai orar, mas hoje nós temos acesso ao trono do Pai. Quando Samuel, ali diz que a visão, já não havia visão, né? Aí a gente vê como que a visão espiritual é importante, como que Deus quer nos mostrar coisas para nos dar até livramentos, e a gente está desapercebido, e a gente às vezes não sabe por que as coisas acontecem, mas por que a gente estava desapercebido, a gente estava indiferente, porque quando o rei da Síria, ele lá no livro de Reis, ele queria, ele se levantou contra o povo de Israel, e ele colocava armadilhas pelo caminho, e ele tramava para oprimir o povo, para prender o povo, mas existia um homem lá, um profeta, um homem de Deus, que emprestava seus ouvidos para o Senhor, que ficava ouvindo Deus fala, porque eu quero ouvir a tua voz. Ele emprestava, ele estava buscando, e Deus falava para ele: olha, avisa o povo para não passar em tal e tal lugar, porque o rei de Israel colocou uma armadilha lá. Irmãos, vamos voltar a buscar a face do Senhor, como nós. Ele havia deixado se perder no caminho, ele havia deixado se perder, porque quando Samuel começa a ouvir a voz de Deus, Deus chama Samuel, Deus chama Samuel, né? Já estava deitado, e aí o Senhor chama Samuel, aí Samuel fala assim: eis-me aqui, mas ele ainda não conhecia a voz de Deus, Deus estava se revelando a ele naquela noite. Eu sei que tem pessoas aqui nesta noite que o Senhor está se revelando a você. Aleluia! Que a palavra, ela não é a minha palavra, eu não tenho nada nesta noite, mas a palavra, ela é a palavra de Deus que está dizendo para você: olha, eu quero que tu me conheças mais. Aleluia! Eu quero que você se aproxime de mim. Eu quero um relacionamento mais íntimo com você. Talvez você acha que eu estou te desprezando, você acha que existem preferidos na minha obra, mas não é. Você que não está se achegando para mim da forma como eu quero que você se achegue. Se achegue a Ele, que você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. Se achegue a Ele, que você vai ver o que Ele vai fazer com os seus projetos, porque Ele tem projetos preparados para a tua vida. Aleluia! Aleluia! Há momentos que Deus se cala. É verdade. E como é que a gente reage quando Deus se cala? Eita! Ele não quer falar, não fala. Mas Ele quer falar. Mas Ele quer que você sinta falta de ouvir a voz dEle. Ele quer que você sinta. Não era pela idade, porque era por ele estar, era por ele estar aceitando a sua condição espiritual. Jesus. Não é possível, irmãos, a gente sair muitas vezes de um culto como esse, não porque sou eu que estou ministrando, não, porque eu já ouvi a voz de Deus aqui neste lugar, e dizer que não sentimos a presença de Deus, e falar que Deus não falou comigo naquele lugar. Não tem como você sair daqui nesta noite e falar
aquele homem ele abriu mão de ouvir a voz de Deus. Ele havia perdido a capacidade, a sensibilidade espiritual. E quando eu meditava nessa palavra, Deus começou a ministrar o meu coração. Eu quero trazer de volta a sensibilidade. Meu Deus, aleluia. Aleluia. Eu quero trazer de volta a sensibilidade. Nós estamos preocupados com tantas coisas que para a gente sentir a presença de Deus é preciso que aconteça tanta coisa, porque o nosso coração está tão endurecido diante do Senhor. Nosso coração está nós estamos com tantas coisas, irmãos, tantas coisas que nós temos, que é como se fosse necessário ali, algo que acontecesse para que a presença de Deus possa chegar até a mim, porque tem muita coisa na minha frente atrapalhando a minha comunhão com Deus. Eita, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus ministrava no meu coração que Ele nesta noite quer abrir olhos espirituais, os nossos olhos que foram fechados. Ele quer trazer à existência as coisas que nós já tivemos e que nós já fazemos e que nós já sentimos e que nós já vivemos na presença dEle e que hoje a gente não vive mais. E talvez a gente fale assim, mas eu estou cansado, são os meus afazeres. Aquelas pessoas do passado, eles não tinham tantos afazeres como nós. Talvez a gente pense assim. Eles não são os afazeres, eles tinham afazeres, eles tinham menos distração. Hoje nós temos muita distração. Por aí. Hoje nós temos muita coisa que nos distrai para que a gente muitas das vezes deixe de buscar a presença do Senhor. Aleluia. A mesma coisa que Deus fez com Samuel, porque Deus chamou Samuel e colocou ele como juiz, como profeta e como sacerdote. Por quê? Porque o juiz, ele já ia ser mesmo, porque Eli também era juiz. Sacerdote, porque os filhos de Eli, eles foram rejeitados para serem sacerdotes. Eles é que eram para continuar. Era para continuar uma dinastia de sacerdote, porque eles eram da linhagem sacerdotal. Aleluia. Eles perderam aquilo que era para eles por negligenciar a presença de Deus, por negligenciar a palavra de Deus. Aquilo que era para eles, Deus passou para Samuel. Aí Deus colocou no meu coração assim, na época de Samuel, não tinha vasos se colocando na presença de Deus para se encher de óleo. Aleluia.
inteligência. Aleluia. Se coloca de pé. Vamos nos colocar de pé nesta noite.